Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do domínio Reddit. Por favor, se inscreva, deixe o like e compartilhe o vídeo. E vamos começar. Quase matei uma menina sem querer. A história começa quando decidi criar um fake para seguir pessoas da cidade e quem sabe até trocar uma ideia, até que comecei a seguir uma menina, e um dia criei uma história só para iniciar a conversa com ela, porque já tinha visto pessoalmente e parecia legal para trocar uma ideia, mas não queria que fosse o meu perfil que fizesse isso, então por isso chamei no fake. E deu certo, a gente começou a conversar no início sobre coisas à toa mesmo, time, rolê da cidade e esse tipo de coisa. Mas foi passando um tempo e ao passar das conversas, a gente foi criando uma intimidade, sem eu ter essa intenção inicialmente, e por incrível que pareça nosso papo se encaixava, nunca tinha falado com ela mas nos demos muito bem. E ela foi gostando do fake que tinha criado, mas isso foi principalmente por causa de nossas conversas, e também tinha fato dela às vezes ser muito carente por causa de uns motivos merdas, isso vai fazer mais sentido ao passar da história, e sem contar que o fake era bonitão também, é o cara mais manjado do Pinterest pra fazer fake, enfim. Sobre as conversas, partiu de coisas simples para mais complexas. Em questão de 2 semanas ela já estava desabafando e falando coisas muito pessoais, e querendo já encontrar o fake que eu tinha criado. As coisas eram sobre o como ela se sentia sozinha mesmo com muitos amigos, e que gostava muito do meu fake, mas tinha coisas legais ainda como falar de futebol, do dia a dia e etc. A gente conversava muito, isso já estava saindo do controle por não era minha intenção, só queria conversar à toa. Mas até que tive que arrumar uma desculpa para ela e o fake não se encontrar, falei que ele estava mudando de cidade e não tinha previsão para voltar, minha vontade era simplesmente bloquear ela, porém nós dois conversávamos muito, talvez se eu sumisse o psicológico da mina iria piorar de alguma forma. Ela já tinha contado muita coisa da vida dela, como a família que não ligava pra mina, o irmão meio otário que às vezes falava muita merda. Depois disso eu e ela continuávamos conversando, mas eu tava querendo que aquilo se encerrasse logo, já tava muito longa aquela história, mas não tinha nenhum plano que fosse o que para ela, como disse os dois já eram muito íntimos. Teria um grande evento na minha cidade onde ela perguntou se o fake iria, falei que sim, nem eu sei o porquê, e então o dia do evento chegou, e obviamente ele não iria aparecer, e acabou que me deu um peso na consciência porque ela tava perguntando onde tava o fake, acabei não respondendo, e ficou por isso. Porém no outro dia fiquei me perguntando se ela estava bem, eu tinha outro fake na época mas nem usava, então eu fui burro o suficiente para forjar a morte do fake para ela, para explicar o sumiço do cara. O plano foi o seguinte, usei esse fake que não usava e passei como o amigo do cara para seguir ela me seguiu de volta e soltei uma nota de falecimento do grande amigo deste fake, que seria o cara que deu aquele sumiço. Na minha cabeça isso seria menos pior do que ela receber um vácuo sem explicação, porque os dois eram tão íntimos, ela tinha falado tanta coisa sobre os dramas familiares, desabafos e etc que eu não queria deixar aquilo daquela forma, tinha que ter um motivo. Obviamente ela começou a perguntar na DM o que aconteceu, expliquei tudo, falei que ele tinha morrido em um assalto em um posto a caminho deste evento, que ninguém sabia dos detalhes ao certo e era isso, porém ela não se conformou, ficou maluca, triste pra caralho e começou a mandar áudio chorando, daí começou o inferno total, tudo que eu não queria começou a acontecer. O psicológico da mina que não era bom ficou ainda pior, ela ficou falando que a vida não fazia mais sentido e que ela só queria se matar para encontrar esse fake. Fiquei doido com isso, mas não parou por aí. Ficou 2 dias nessa, e eu não poderia sumir do nada de novo porque meio que tava servindo como zona de escape pra ela, tava tentando não deixar a mina não fazer besteira, chegou um ponto que ela disse que tinha feito uma promessa que iria no túmulo do cara. Que supostamente estava no Rio de Janeiro. Lembrando que a gente mora em MG no interior. Porém o que tava ruim poderia piorar, no 3 dias deste luto foi uma madrugada ela de novo começou uns desabafos, mas desta vez estava sendo pior, ela do nada mandou mensagem pedindo desculpa e logo depois falou que tinha tomado vários remédios para morrer, ela falou uns nomes que esqueci e pesquisei na época, não era fatal mas tinha grande risco de morte. Já que ela tinha tomado muitos, fiquei em pânico, comecei a perguntar onde ela mora para chamar a ambulância, ela não falou. Uma coisa mais bizarra, a família viu tudo isso e não fez porra nenhuma, só deixou a mina toda ferrada na cama, sei disso porque tinha perguntando a ela. Enfim, até que as mensagens pararam de chegar, achei que tinha acontecido o pior, fiquei sem reação mas com esperança que ela tava viva, até que depois de umas 15 horas ela acordou e mandou mensagem ainda lamentando que tava em vida. Mas não contei um detalhe que fez toda a diferença nessa história, todos os familiares e amigos dela sabiam desse fake, uma hora alguém iria descobrir que isso não era real porque ela postava homenagem ao cara no IG toda hora, depois descobrir que até no status do Zap também, mas conversava com ela só no IG, e ainda teve um vídeo no TikTok que ela postou também como homenagem a ele, que chegou a bater 50k de visualizações. Enfim, no mesmo dia que ela acordou depois de se dopar toda, finalmente descobriram a verdade, ela me enviou um print de um outro perfil com as mesmas fotos do cara que supostamente teria morrido, outro print de uma pessoa perguntando ele se ele era o perfil real e claro, o maluco disse que sim.
Aí a casa caiu de decidir logo falar que era fake. Falei que ela era uma menina incrível e que não contaria nada a ninguém. Depois de ter falado isso, apaguei todos os perfis e nunca mais mexi com fakes. Claro, esse não era o plano, só queria aos poucos parar de falar com ela até garantir que o psicológico da mina ficasse ok. Me sinto horrível até hoje, ela era realmente muito legal. Se soubesse que ela tinha esse tanto de problemas, não teria falado em um perfil fake. Hoje em dia ela tá bem, vi em outros lugares depois disso e o IG continua ativo. Motivos: basicamente o porquê de ter começado a ter falado com ela e levado isso à frente é saber que nunca irei conseguir ter um papo assim com algumas pessoas devido minha aparência e idiotice. Eu via fake como uma forma de escapar dessas merdas, obviamente depois disso parei com tudo isso. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Por favor, inscreva-se, deixe o like e compartilhe. Até o próximo vídeo.